Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. Ele é formado, né, por um lado direito, um lado desse lado direito e o lado esquerdo. Então eu tenho o lado direito do cérebro e tenho o lado esquerdo. E esse lado direito e esse lado esquerdo vão representar muita coisa dentro desses conceitos da Torá. Tanto é que a própria árvore sefirótica ela é formada de lado direito e lado esquerdo. E tem aqui a parte central, que é a divisão do nosso cérebro, ou seja, nós sabemos que o cérebro esquerdo ele está ligado mais às coisas desse mundo, como tudo aquilo que a gente deseja fazer nesse mundo, e o lado direito é mais ligado é, ao lado espiritual. Então, por isso que a própria estrela de Davi ela também representa essa questão. Se a gente tem as duas partes da estrela de Davi, ela vai mostrar pra gente algo muito importante, né? São os dois Dalits, as duas portas. Então, elas vão representar. Ó, se você, aqui nós temos a base, que é a Terra, o mundo no que nós moramos. Se nós vivemos muito aqui para esse mundo, nós temos pouco contato com o divino, tá vendo? Não tem, a parte do divino para nós é muito pequena. Se nós vivemos pouco para esse mundo e muito para a Torá, muito para o eterno, nós temos muito dos mundos espirituais. Veja, lá em cima nós somos muito grandes. A ideia aqui é você fundir essas duas realidades. Funde-se essas duas realidades e aí você tem a visão perfeita desse mundo. Muito bem. E aí aqui eu tenho o cérebro direito, o cérebro esquerdo, e cada um está ligado dessa forma. Quando eu tenho aqui a minha parte frontal do cérebro, ou seja, eu estou olhando de frente, então meu cérebro ele vai se dividir em mais partes. Ele vai se dividir na primeira parte aqui, ó. Então,
primeira parte, e aí eu vou ter a segunda parte, que vai ser a outra divisão cerebral. Aqui, então eu tenho essa divisão, onde eu posso dividir exatamente da seguinte forma. Eu tenho a parte 1, que nós chamamos de P1. P1. Temos a outra parte de cima, que é a P2. Então essas partes, elas são as partes que fazem parte aqui dessas partes onde nós estamos dividindo o cérebro. A segunda parte em cima e a primeira parte embaixo. Agora, do outro lado, do lado direito, eu vou ter o G1, né? Parte pequena 1, parte pequena 2, parte grande 1 e parte grande 2. Então o cérebro, ele tem essa divisão. E por que que ele tem essa divisão? É aí que a gente vai ter que compreender agora, segundo a Kabbalah, por que que ele tem essa divisão. Muito bem, olha que coisa bacana. Dentro da história da humanidade, o cérebro é que controla tudo, né? A geração de Caim era chamada de a geração do cérebro esquerdo, porque o cérebro esquerdo, ele está ligado às coisas desse mundo, a tudo que você pode construir aqui. Muito bem, dentro desse conceito, a gente sabe que essas quatro partes do cérebro, na noite de Seder, de Pessa, ela está ligada aos 4 copos de vinho que nós tomamos. E esses 4 copos de vinho, eles são tomados durante o Seder, e eles têm que ser realmente alcoólico, eles têm que ter um teor de álcool, porque o vinho em si, o suco de uva em si, perdão, ele vai pro estômago, mas quando tem o álcool, ele vai pro cérebro. Então quando ele vai pro cérebro, ele tem que ter uma ação. O que que acontece com isso tudo? O nosso cérebro, ele é carregado de um monte de situações e de um monte de questões que a gente vai entender agora profundamente dentro da Torá. Dentro do nosso cérebro, que é o controle que nós temos que ter dos mundos espirituais, estão inseridos todas as forças desses impérios. Primeiro do Egito, assírio, o babilônico e o grego. Esses impérios foram os impérios que estiveram sobre a nação de Israel, exatamente para que eles pudessem passar por toda essa situação. Veja, o inserir cultural, o inserir de religiões fora da Torá, fizeram com que no globo se espalhasse todo tipo de informação que são fora da Torá e que as pessoas não entendem. Ao estar na noite do Seder de Pessa, se tiver uma criança, tem suco de uva, a criança vai beber o suco de uva, bota-se uma pequena gotinha num copo de suco de uva, não vai deixar ninguém embriagado, mas aquela gotinha já começa a trabalhar na cabeça da criança. Ela está começando a tomar o vinho santo, ou seja, o vinho sagrado da Torá, que são os segredos da Torá que a gente está aprendendo. Muito bem, quando se faz isso, então a gente vai estar trabalhando justamente o nosso cérebro, que passou por esses 4 impérios. O que que acontece aqui? Aqui nós vamos ter uma divisão dentro da árvore sefirótica. Eu tenho aqui Biná, que é uma parte grande da árvore sefirótica, e dentro de Biná eu tenho uma divisão. Essa divisão que vai ser feita justamente para que eu possa limpar
essa questão espiritual dentro de mim. E aqui eu tenho Rohirrim. Então, muito bem. Aqui eu tenho do lado de Binah essa divisão do cérebro aqui, ó, e dentro da árvore sefirótica. Veja. Então aqui em cima eu tenho dentro da árvore sefirótica o lado de Binah, que é definido pelo cérebro P1 e P2. E do outro lado, aqui em Rohirrim, eu tenho já G1 e G2. É assim que é representado os nossos copos de vinho durante o Seder. Nós temos aqui, ó, exatamente. Veja que coisa incrível. Então, quando nós tomamos o nosso copo de vinho, nós estamos colocando essa questão de estar limpando a nossa mente de toda a cultura fora da Torá. Porque toda a cultura ela é imbuída de forças espirituais. Por exemplo, o que é a ideia do ser humano? É aquilo que pode e aquilo que não se pode fazer. Dentro dessa ideia, dessa questão do que pode e não se pode fazer, então a gente tem também essa questão de estar trabalhando todas essas forças espirituais dentro de nós. Veja, não é somente um rito, não é somente tomar o vinho para fazer um rito, mas é uma limpeza espiritual. E é por isso que se chama comida caché. Eu vou explicar para vocês o porquê é o caché. É chamada de Matzah Hamurá. Vamos pegar, se a gente bota ela dentro do nosso slide, é difícil as pessoas usarem essa Matzah, que ela é redonda. Então ela lembra mais a parte cerebral também. Então o que acontece durante o Seder de Pêssaro? A gente quebra a Matzah, a gente corta ela no meio. O que vai lembrar isso? Vai lembrar a mesma coisa. Durante aquela quebra da Matzah, exatamente, a gente também vai estar lembrando essa questão. E cada uma dessa Matzah, ela vai lembrar alguma coisa. Ela vai lembrar alguma parte dessa questão, desse ato espiritual que nós estamos fazendo aqui. Então, aqui a gente tem nossa Matzah. Vamos inserir ela aqui dentro do nosso sistema. Então vamos lá. A gente aqui vai quebrar a Matzah no meio, né? A gente sabe que a primeira Matzah ela é quebrada no meio. Nesse caso aqui, quando ela é quebrada no meio, então ela vai representar essas duas partes aqui. A parte G1, que é do lado direito, e a G2 do lado esquerdo. É isso que a gente está falando. E essas partes, a G1 e a G2, a gente vai estar então separando o Afikoman. E o Afikoman vai ser essa parte G2 aqui que vai ser escondido. O Afikoman é quando você pega essa Matzah e você vai estar então escondendo ela. Algumas crianças procuram. E aí, a primeira taça de vinho, ela vai estar correspondendo. Então, nós temos 4 copos de vinho. Nós temos aqui 4 copos que são representados agora exatamente pelos impérios, não é? Então vamos lá. O primeiro copo, que é esse aqui, ó, e a gente vai tomar ele Babel, né? Então o primeiro copo ele vai ser, então a gente, olha, tira da minha mente tudo que vem de Babel. Então o primeiro copo, e esse primeiro copo vai ser o G1. Tomamos o primeiro copo do vinho, né, representado pelo G1. Esse vinho ele não pode ser
um vinho que não seja caché, ou seja, tenha nome de santo, etc. Não pode. O segundo copo vai ser o P1. E cada vez que esse vinho vai entrando, ele vai limpando uma parte da nossa mente. E esse vai ser pelo Império Persa. Então, primeiro pelo Império Babilônico, o segundo pelo Persa. Veja, então eu já estou no segundo copo de vinho e cada um desses copos vão ter que tirar toda essa mancha que foi causada no meu Daat por conta dessa questão. O terceiro copo vai ser o P2 e ele vai estar ligado exatamente à Grécia. Então vai ser a Grécia. E finalmente o último copo vai nos livrar, que é o G2, vai nos livrar de Roma. Ou seja, cada um desses copos eles têm uma conotação dentro do ceder de Peça, e esse ceder de Peça ele tem toda uma representação muito profunda. Veja, sempre a questão é não deixar que o povo de Israel beba desses vinhos, justamente para que o povo de Israel não se misture espiritualmente com essas coisas, para que ele se mantenha puro de tudo que vem dessas religiões. Muito bem, vamos chegar a algumas questões mais profundas. Veja, são 4 impérios, e quando a gente vai para uma parte mais profunda, a Torá fala que nós não devemos comer animais que não tenham patas fendidas, né? Então a gente sabe que a pata fendida, a gente tem que entender muito profundamente essas questões da Torá, para que a gente entenda como funciona a Torá, porque será que a Torá está falando isso que parece, ou será que essa questão das patas fendidas, elas não são um pouco diferente do que nós entendemos? Vamos entender esses conceitos agora para a gente avançar e para a gente poder fazer com que a nossa aula tenha um sabor de comida caché, tá bem? E vamos também ver o estômago do ruminante. Então a gente vai ver tudo isso agora nessa aula, exatamente para que a gente possa entender esses conceitos mais profundos de Torá. E aí a gente não fica mais sendo enganado por ninguém e vai entender a Torá no seu conceito mais profundo, não é verdade? Então vamos lá, vamos aqui para nossa aula, e a gente vai poder então agora entender um pouco melhor, pedir a Shem para nos dar entendimento, para que a gente possa, a pata fendida em português. Aí a gente, naquele mesmo dia, o rei Assuero deu a propriedade de Ramão, inimigo dos judeus, à rainha Esther. Mordecai apresentou-se ao rei, pois este havia revelado como ele era para o parente. Muito bacana. A gente leu a tradução, entendemos aqui dentro do nosso conceito, mas o boi não faz assim. O boi, ele lê a Torá, metaforicamente, o dia todo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Quantas palavras será que tem aqui? Então a gente conta quantas palavras tem aqui. E aí quando a gente acaba de contar as palavras, vejam, tem palavras entre parentes, palavras entre conchetes, tem umas letras que são maiores, outras letras que são menores, tem algumas letras que estão erradas propositalmente. Então, essa história da rainha Esther, a gente pode até ler o contrário, e quando a gente lê o contrário quer dizer seter, e seter é segredo, então há um segredo escondido aqui. Qual é o segredo? Então a gente precisa trilhar dentro desse segredo essa forma de
entender profundamente esses conceitos. E aí nós temos aquilo que chamamos de 4 níveis de estudo da Torá, que é chamado pardes. Então, esses pardes são os 4 níveis da Torá, onde todo sábio de Torá tem que ser bem estudado. Então ele não pode conhecer esse sistema somente dentro de uma questão exatamente somente o que está lendo ali. Ele tem que ir mais profundo, mais dentro da profundidade. Estou botando aqui em maiúsculo essas partes que vão representar esses níveis. Veja, o boi ele tem 4 estômagos. Então ele lê a Torá a primeira vez, vai a primeira parte do estômago, e aí ele mastiga, rumina, procura, lê os midrashim, lê o Talmud, faz toda uma pesquisa para chegar no próximo nível. Então como que vai ser? Esse nível ele começa pelo Pesha, que é o primeiro P ali, ó, Pesha. Então dentro do Pesha ele tem um entendimento que é o primeiro nível. Depois desse primeiro nível, vamos subindo a escada, ele tem um Remes. Então esse é o segundo nível do estudo da Torá, o que demora muito tempo e requer muita dedicação. Depois ele tem que ir para o nível Drash, que geralmente é o nível que nós mais estudamos, que são os Midrash. Dentro desse outro nível, ele tem que avançar para o Sod, que é o segredo, o que realmente é o ponto mais alto da Torá. Veja, é um degrau onde ele vai subindo e tem a ver com a ruminação do animal. O boi estuda o dia todo, ele tem que estudar a Torá nesses 4 níveis, porque senão o alimento não tem os seus nutrientes extraídos. Então são 4 etapas, e aí ele precisa também que o animal seja que ele tenha a pata fendida, que representa a árvore sefirótica. Veja, aqui eu tenho o lado direito da pata, o lado esquerdo da pata, e aqui eu tenho, olha, a pata. Eu não posso comer um animal, eu não posso comer esse animal se ele não tiver a pata fendida, tá vendo? Então eu não posso misturar lado direito e lado esquerdo, e eu tenho que saber fazer as divisões. Então veja, ó, a parte central, lado direito e lado esquerdo. Então tudo isso que a gente vai fazendo, estudando a Torá, é o importante dos níveis da Torá. Se eu tenho esse nível Pesha, então dentro desse nível Pesha, eu tenho dentro desse nível o Pesha de Pesha, o Remes de Pesha, o Drash de Pesha e o Sod de Pesha. Se eu tenho aqui o Remes, então eu vou ter o Pesha de Remes, o Remes de Remes, o Drash de Remes e o Sod de Remes. Eu cheguei no Drash, eu tenho o Pesha de Drash, o Remes de Drash, o Drash de Drash e o Sod de Drash. Quando eu chego no Sod, eu tenho o Pesha de Sod, o Remes de Sod, o Drash de Sod e o Sod de Sod. Então são níveis espirituais de entendimento de Torá muito grandes. E se vocês gostaram dessa aula, façam comigo Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Só existe um Deus, nenhum outro Deus se criou, nenhum outro Deus se formou. Amém. Então vamos lá. O que a vaquinha ela representa? Ela tem os seus dentes, então esses dentes que a vaquinha tem também representa que ela tem que ter uma dentição forte, porque como ela se alimenta de grama, então ela
tem que passar o dia todo comendo. Então ela come, 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 come. Vocês já estão vendo então que isso quer dizer que é o estudante de Torá que fica o dia todo na Torá comendo, comendo, comendo.